fiquei fissurada nos últimos 3 anos para tentar entender o que fazia um vídeo ter mais visualizações que os outros, qual era a lógica, qual era o DNA da visualização. E eu fiquei analisando canais de gringos, canais brasileiros, canais grandes, canais pequenos, tudo para conseguir ver se tinha alguma coisa que conectava eles, se tinha alguma coisa ali escondida que a gente não conseguia entender exatamente. Eu acho que agora que eu consegui perceber um pouco melhor a resposta para essa questão, eu queria compartilhar contigo. Eu sou a Carrie, esse é o canal Visu, e aqui a gente vai finalmente fazer esse teu canal andar, então vamos lá. Quando a gente tá consumindo, a gente consegue entender por que a gente clica numa coisa e daí parece que quando a gente vai criar a capa e o título, a gente esquece tudo, nunca assistiu um vídeo no YouTube. Mas tem 3 motivos principais que fazem uma pessoa clicar no teu vídeo. O primeiro, que se adequa mais a vídeos que são por pesquisa, por exemplo, ou se tu fez uma pesquisa e aparece outros que já estão relacionados, é se aquele vídeo resolve o problema dela. Ela quer saber como resolver o problema da máquina de lavar dela que está embiçada, ela vai lá e pesquisa, e o vídeo que parecer que está mais perto do problema que ela tem e que vai resolver mais rápido é o qual ela vai clicar. Mas geralmente ele está no contexto de pesquisa mesmo. A segunda coisa que faz ela clicar é se ela já gosta de ti. É o youtuber que ela gosta, que ela tá acostumada a ver, que todo dia sai vídeo, toda semana sai vídeo, quarta-feira sai o vídeo do fulaninho, e ela vai assistir independente do que seja o assunto. Porque ela gosta do formato, porque ela gosta da pessoa, porque ela gosta do tema, mas principalmente porque ela gosta da pessoa. Então ela já tá acostumada, e isso acontece muito com canais grandes, a gente não consegue perceber quando a gente tá principalmente tentando modelar, por exemplo, algum vídeo que é de um canal grande, mas nunca vai funcionar para uma pessoa pequena, simplesmente porque ele já tem aquela credibilidade de ser grande, já tem os fãs dele, já tem a base dele. E a terceira coisa que faz uma pessoa clicar, que é o que a gente precisa compreender quando a gente é um nano canal, apenas um átomo no mundo do YouTube, é a curiosidade. A curiosidade, a partir do momento que tu consegue entender a anatomia dela, tudo muda, tu consegue enxergar, é como se tu conseguisse enxergar por trás dos códigos do YouTube, tu começa a enxergar de outra forma as coisas que aparecem pra ti, tu começa a entender os vídeos que vão surgindo. Então eu quero te explicar como é que isso funciona e te dizer como é que tu vai treinar pra adaptar isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que thumb e título conversam entre si. Elas não podem repetir a mesma coisa, e talvez disso tu já saiba. Mas a thumb, ela funciona mais como um hook, como uma chamada. Tanto que, às vezes, não tem nada escrito. Em muitos vídeos que tem milhões de visualizações, é só uma imagem. Mas é uma imagem que pode ser chocante ou intrigante, ou que converse muito bem com o título. Às vezes pode ser só uma foto, pode ser só uma sensação, uma pessoa sentada num parque, uma pessoa caminhando num parque, e um título que chama atenção e cria essa curiosidade. E tendo isso em vista, não quero me enrolar muito aqui nas tecnicidades de como criar uma thumb no design dessas coisas. Eu quero passar o essencial. Quando tu vai criar um título e uma thumb, tu precisa prestar atenção se ela gera perguntas para alguém que vai assistir. Quando a gente vai pegar o exemplo que adoram citar de capas do MrBeast, que são aquelas capas chamativas, são muitas coisas, e tu pode perceber, inclusive, que ele quase não escreve nada. Mas ele descreve ali o que vai acontecer naquele vídeo. E os títulos são muito chamativos, geralmente uma comparação, uma coisa caríssima versus uma coisa muito barata. Digamos que tu não conheça ele, que tu exclua todas as pessoas que já são fã dele e vão assistir qualquer coisa que ele faz. Quando tu olha para aquele título, tu pensa, existe uma coisa tão cara assim? Existe uma coisa tão barata? Qual será que é a comparação? Quem será que ganhou? Todas essas perguntas que vão se criando na nossa cabeça só podem ser respondidas a partir do momento que tu clica naquele vídeo. E toda a nossa intenção na hora de criar uma capa e um título precisa ser criando uma intriga na cabeça da pessoa que só vai ser respondida a partir do momento que ela clique naquele vídeo. Por isso que às vezes um título que é uma pergunta, por exemplo, pode não ser tão chamativo, porque se ela souber a resposta, ou se ela achar que sabe a resposta, ou achar que não vale a pena ela clicar no vídeo para saber a resposta disso, ela simplesmente não vai clicar. Digamos que tu fez um vídeo incrível, muito detalhado sobre como fazer o teu imposto de renda. Vai funcionar naquele exemplo que a gente deu antes de pesquisa. A pessoa vai pesquisar como fazer o imposto de renda, ela vai encontrar aquele teu vídeo e talvez ela clique. Mas se aparecer ali para as pessoas, elas não vão assistir, porque ela não está interessada em fazer isso. Ela não se importa, talvez ela saiba, talvez ela não saiba, simplesmente não está na época de fazer o imposto de renda. Esse teu vídeo de como fazer um imposto de renda
Pode ser que ele ganhe muitas visualizações ao longo do ano, mas não garante que tu vai conseguir muitas visualizações assim que tu poste, justamente porque não vai chamar a atenção das pessoas. Agora, digamos que tu faça esse mesmo vídeo com um nome: meu cliente tentou fazer o imposto de renda sozinho e acabou preso. A pessoa pode se perguntar: foi preso por quê? Tem algum erro que a gente pode cometer tão sério que a gente possa ser preso? Será que ele foi preso mesmo? Será que ele está inventando isso? Será que isso é uma história real? Será que ele está lendo uma história? São coisas que, se passarem perguntas demais na cabeça da pessoa, ela vai clicar. É claro que tu tem que cuidar para não ser mentira, né? Esse exemplo que eu dei pode muito bem ser uma mentira. Nada garante que tu tenha um cliente que foi preso por conta disso. Mas tu entende que a chamada do vídeo tá criando expectativa na cabeça dessa pessoa? Inclusive, se tu quiser fazer esse teste, eu tenho uma planilha gratuita na descrição que tu pode baixar e usar, que é a mesma planilha que eu uso para fazer os meus conteúdos, para organizar as coisas que eu posto. E se tu tiver interesse em baixar ela, é só baixar, é gratuita, e ali tu consegue fazer esse teste. E tem um vídeo também de explicação de como usar ela, então se tu tiver interesse, por favor, baixa a planilha, que é de graça. E o que faz uma thumb ser interessante? São inúmeros fatores. Então eu não sei em que parte da tua vivência de youtuber tu tá. Se tu nunca conseguiu montar uma thumb razoável, se tu acha que tu já tá num patamar bom. Mas, essencialmente, a gente precisa cuidar de algumas coisas. De preferência, ter no máximo 3 coisas que precisam ser chamadas ali. Vai ser, por exemplo, um adorno, uma imagem, teu rosto e um texto. O objeto do qual tu quer falar, o objeto que tu quer mostrar, 2 coisas. Um fundo de preferência mais genérico, sim? Você acha que post-it é tudo igual? Conheça esse novo modelo. Alguma coisa que vai chamar a atenção da pessoa. Pronto. A gente tende a complicar demais quando a gente está criando uma capa. Tu vai querer colocar a foto de todos os post-its, tu vai querer colocar um monte de coisa escrita, tu vai querer colocar, às vezes, o mesmo título escrito de novo na thumb, coisas que não precisam. Então, por isso que às vezes não precisa ter nada escrito, a não ser que seja essencial, ou que tu queira realmente completar, fazer aquela chamada, né, o que eu chamei de hook na capa, uma coisa que vai chamar a atenção, uma foto que chame a atenção, uma chamada que chame a atenção, e o título complementando, que vai gerar essa curiosidade, trabalhando junto um com o outro. São os 2 pilares iniciais pra gente ter esse clique. Só que aí tem o terceiro pilar, que a gente não tende a pensar muito, que é o início do vídeo. Assim que a pessoa clicou no teu vídeo, eu já falei isso em outro vídeo, ela tem tudo pra sair dali. Ela clicou, ela vai olhar em volta, vai ter outros vídeos que podem chamar atenção, pode ter outros vídeos do mesmo nicho, outros vídeos da mesma natureza que o teu, parecidos com o teu, que chamam atenção, ou que ela pense: eu quero resolver esse problema, mas esse vídeo que eu cliquei agora tem 35 minutos e aquele ali tem só 9, então o cara vai resolver meu problema mais rápido. Qualquer coisa pode fazer ela sair. Então os primeiros segundos do teu vídeo são essenciais para que tu mantenha ela ali. E a primeira coisa que tu precisa fazer é confirmar o clique dela, que é ela entender que assim que ela clicou naquele vídeo, ela tá no vídeo certo. Vai dizer pra ela, falei isso no outro vídeo também, volta aqui e assiste minha intro de novo. Tu vai ver que eu confirmei o teu clique. Eu falei exatamente do que se tratava. Tu pode até às vezes repetir o teu título ou começar o teu vídeo exatamente como é a tua thumb, pra ela saber que tá no lugar certo. E daí tu já começa a falar, fala rápido o que tu tem pra dizer. Entra no assunto, tu tem 3 tópicos pra falar, já diz o primeiro tópico. Entrega alguma coisa pra ela e depois tu se apresenta. Entende? Acelera isso. Conforme tu for percebendo isso, como eu disse, esse vídeo aqui é pra tu começar a enxergar as entranhas do que tem por trás dos vídeos que dão certo. A partir do momento que tu presta atenção nisso que eu tô falando, tu vai ver que tá em todos os lugares. Assim que tu sair desse vídeo aqui, por exemplo, sai desse vídeo, vai lá pro início do YouTube e analisa qual vídeo chama mais a tua atenção. E pergunta pra tu mesmo quais perguntas tu se fez vendo aquele vídeo. O que fez aquele vídeo ser tão clicável? O que tu quer saber? É como uma notícia que tu quer saber o que aconteceu? Ou te gerou alguma curiosidade pra tu saber qual é o final daquela história? Comprei esse tênis e me dei mal. Por que que ele se deu mal com um tênis? E a foto é um tênis pegando fogo? O que tá acontecendo? Os gringos fazem muito disso. Tem um outro vídeo aqui sobre copiar gringos e como a gente faz isso da forma certa.
E é sobre isso que eu tô falando. Eles sabem muito bem gerar essa curiosidade. E no fundo, é isso que faz as pessoas clicarem no teu vídeo. As questões que ele levanta dentro da cabeça delas. Não simplesmente porque a capa é bonita, ou porque o título é modelável, ou porque eles fazem isso, fazem aquilo. A curiosidade é a coisa que a gente precisa mais se apegar quando a gente é um canal pequeno. É só o que a gente tem. A gente não tem fã, a gente não tem inscrito, a gente não tem nada. E os vídeos que são tutoriais que pesquisavam levar anos para ganhar alguma visualização, porque é só as pessoas que estão interessadas e estão pesquisando, então eles vão ficar ali meio irrelevantes para sempre. Pode te gerar uma renda? Pode. Cabe dentro de uma estratégia de conteúdo? Com certeza. Só que se tu quer aumentar seus teus views agora, tu precisa começar a pensar no que o teu título e a tua thumb estão gerando na cabeça de quem está olhando aquilo ali. Se elas conseguem entender o que é o assunto e se tu conseguiu ver esse teu assunto num ângulo interessante para que elas tenham curiosidade de clicar. Curiosidade vai ser a tua melhor amiga. E se eu te ajudei nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like e baixa a planilha que eu falei antes. Me responde se tu gostou, se tu tá usando, se tu achou útil, o que eu podia melhorar nela. Também tem um formulário, caso tu queira que eu veja teu canal, dá uma olhadinha ali no formulário que eu criei para eu entender o que está acontecendo no teu canal, fala comigo e deixa um comentário legal aqui nos vídeos, porque eu quero ler eles no final dos vídeos. Então, vamos ler agora 2 comentários. Saudades do YouTube de 2016, onde a galera sabia fazer roteiro, edição e entregava muito. Eu não sinto saudade dessa época, principalmente porque ainda tem muito vídeo assim, e eu percebo 2 coisas. Quando tu posta um vídeo que é muito editado, tu atrai o público que quer ver vídeo muito editado. E pessoas que querem assistir vídeos muito editados, elas saem por qualquer coisa. Tu deixou elas 1 segundo entediadas, elas vão sair. Porque elas vão procurar o próximo vídeo extremamente editado. Esse tipo de público é muito difícil de agradar, principalmente se tu não tem uma equipe. Falando assim, ó, do ponto de vista de quem tá criando conteúdo. É claro, se tu gosta de assistir, quem sou eu, né? Agora, ainda tem muito conteúdo assim. Só que quem consegue manter uma produção maior para um canal que tem as coisas muito editadas precisa ter uma equipe. Ponto. Por exemplo, eu acho que o canal mais editado que eu já vi no Brasil, que eu acompanho, é o do Gaveta. E além dele ter essa experiência como editor, ele tem uma equipe de editores e leva muito tempo para tu editar um vídeo como aquele. Se tu não tiver uma equipe, principalmente, se torna quase impossível. Primeiro porque com tanta edição pode ser que fique ruim se tu não sabe o que tu tá fazendo. Segundo porque dá muito trabalho para fazer. Então, dependendo do conteúdo que tu quer criar, abraça o conteúdo lento, o conteúdo chato. Vai atrair um tipo de pessoa que gosta de conteúdo lento. E não é que seja chato, né? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de vídeos mais longos, pra quando eu tô assistindo, e gosto de ouvir as pessoas falando. Como se fosse um podcast mesmo. Eu coloco pra lavar uma louça, coloco pra fazer alguma atividade, e eu gosto desse papo, assim, dessa coisa rolando, porque eu não consigo acompanhar quando é uma coisa muito mais editada. Eu perco muito rápido. Ao invés dessa edição rápida me manter entretida, me entedia. Eu gosto de ouvir as pessoas falando. E acredito que as pessoas vêm gostando mais ainda, principalmente talvez depois do YouTube Premium, que dá pra ouvir como podcast, esse tipo de coisa. As pessoas têm interesse, assim, em ter essa conexão mais humana. Então eu não sinto falta desse tipo de vídeo. Mas se tu sente, ainda existe bastante. Não precisa sentir falta. Esse vídeo apareceu pra mim no momento certo. Obrigada. Eu que agradeço. Esse vídeo que ele comentou foi um que eu postei sobre por que a gente não deveria ficar procurando tanta referência gringa. E eu acho que vale a pena dar uma olhadinha aqui no canal e ver quais os outros assuntos que eu abordei. E se tu chegou até aqui, deixa teu comentário de novo pra eu poder ler ele no próximo vídeo. Curte, se inscreve, deixa o like e até o próximo.